Ó, só faz sentido você assistir esse vídeo se você já é um gerente e quer chegar numa cadeira de diretor, combinado? Eu me tornei gerente em 2007 e em 2013 eu me tornei um gerente executivo, já liderando outros gerentes, mas sem o status ali de diretor. E aí fui progredindo na minha carreira, mudei de empresas e em 2021 me tornei diretor mesmo, naquele nível de C-level, participando de comitê diretivo, participando de reuniões da pesada mesmo, né? E esses dois momentos de transição foram bem diferentes. A mudança que eu tive de ser um gerente para um gerente executivo foi uma mudança muito mais leve do que a mudança que eu tive em 2021 para de fato me tornar um diretor. Então o que eu vou te contar aqui? Eu vou te falar da minha experiência, os erros que você não pode cometer e as mudanças, as viradas de chave que você realmente precisa para ter sucesso nessa transição. Então, falando um pouquinho da minha jornada, eu trabalhei em empresas como IBM, como Cielo, Capgemini, Algar, Icor, e tive muito sucesso ao longo de toda a minha carreira, de mais de 20 anos aí nessas grandes corporações. E falando da primeira mudança, quando eu me tornei gerente executivo, na prática, era só uma subida de responsabilidade. Eu era um gerente, cuidava de supervisores, passei a ser um gerente que cuidava de outros gerentes que cuidavam de supervisores, mas eu continuava respondendo para um diretor. Quando eu me tornei diretor, eu percebi o que realmente mudava naquele papel, só que eu demorei mais ou menos 1 ano e meio para entender que agora o jogo era outro. Então, quais são assim os grandes aprendizados? Sem mais delongas, vamos direto para o ponto que você quer saber o que você precisa fazer diferente. O primeiro ponto que eu quero que você anote aí é que é fundamental que você entenda que o seu papel mudou. Ah, tem aquela história, antes você era tático, agora você é estratégico. Pode ser. Vamos tentar traduzir o que na prática significa isso, vai fazer muito mais sentido para você. Quando você é gerente, por mais que você seja um gerente sênior, até um gerente com status executivo na tua organização, como eu tive quase 10 anos antes de me tornar um diretor, de fato, você é responsável pelo resultado da sua área, certo? Você é responsável pelo resultado da sua área. Quando você se torna um diretor, mesmo que você continue sendo responsável por uma área, você é o responsável de fato, e você vai ser cobrado pelo seu CEO, pelo seu VP, pelo C-level da organização, pelo resultado da organização, pelo negócio como um todo, entendeu? Então a primeira virada de chave que você tem que ter é que não basta você entregar os resultados da sua área. Você precisa sim entregar os resultados da sua área, é óbvio, mas isso passa a ser tipo ter graduação na carreira, sabe? Falar inglês intermediário é básico. Entregar tuas metas, entregar ali o teu acordo com o CEO, com o seu gestor direto, né, que já está no nível muito mais alto, da alta direção, é básico. O que você precisa agora é entender como que o seu resultado conecta com o resultado da organização como um todo. Então, por exemplo, qual que é o OKR da companhia? Nós queremos levar o nosso EBITDA para não sei quantos milhões de dólares, a gente quer subir o EBITDA para 20%, a gente quer aumentar nosso market share, nossa fatia do mercado, de 30 para 38, de 30 para 45. Você tem que entender qual que é o objetivo da organização e tem que criar uma cola, uma conexão, uma ponte entre o trabalho que você faz, as decisões que você toma e o resultado da organização. Se você só entregar o seu, cuidar bem do seu silo ali, bem decorado, bem cuidado, bem varridinho, passado pano, você provavelmente não vai durar nessa cadeira. Não vai durar. E muito menos ser promovido em cima para um novo papel, para um papel de mais responsabilidade ainda na sua organização. Então entenda que agora o seu papel não é mais entregar o seu. Entregar o seu é básico, você tem que fazer, mas você tem que contribuir para o resultado da organização. E se você vier com um discursinho de gerente que, não, mas eu estou entregando, meu número está certo e o número do fulano que está ruim. Vendas está vendendo, operação não está entregando. A operação está com os indicadores de satisfação de cliente ótimos, mas a área de marketing não está gerando lead para novos negócios. Você vier com esse papo,
você está lascado na sua carreira. Você entendeu? Você precisa criar alianças, desenvolver um capital político no sentido aqui de relacionamento com outras áreas, criar uma coalizão, criar uma aliança de transformação para que o resultado da organização ele cresça. Por isso que você tem um bônus maior. Por isso que quem está, talvez não seja o seu caso ainda, talvez você seja ainda um gerente, mas por isso que quando você se torna um diretor, teu bônus duplica, bônus potencial duplica, triplica, porque agora o seu peso não é mais entregar aquele resultado da área, é entregar o resultado da empresa como um todo, entendeu? Então esse é a primeira virada de chave que você tem que ter. A segunda virada de chave é que não basta, quando você virou gerente, você já entendeu que liderar líderes é outro jogo. Você já passou dessa fase aí. Porque quando você lidera um contribuidor individual, é um jogo relativamente simples, né? Claro, vou corrigir aqui o que eu falei. Não tem nada de simples em liderar é sempre desafiador, mas você liderar um analista, um estagiário, é muito diferente de você liderar um outro líder. Então, provavelmente, puxa aí a tua memória, quando você saiu de um contribuidor individual para um líder, no começo ali do pipeline de liderança, com certeza você teve um monte de dificuldade ali para virar essa chave, certo? Quando você se tornou um gerente, liderando outros supervisores, outros coordenadores, você teve um novo momento de disrupção, de desafio ali, né, falando melhor. Então você teve que entender que liderar líderes é outro jogo, que você precisa de outras técnicas, que aquelas ferramentas que você tinha desenvolvido anos antes não servem mais, ou passaram a não servir mais, você teve que desenvolver outras habilidades referentes à delegação estratégica, motivação num outro nível, porque o que move um gestor, o que move um líder é diferente daquilo que move um analista, um contribuidor individual. Quando você se torna um diretor, você passa a liderar pessoas como você. Um gerente que já é sênior, que já entrega resultados há muito tempo, que já tem uma barbinha branca, cabelo branco, né? Que já tem uma experiência de vida, já tem as suas manias, já tem os seus valores e tem accountability, tem comprometimento com o negócio. Você entendeu? A pessoa realmente sabe o que tem que ser feito. Se você fica no nível ali de microgerenciamento, validação de PPT, o jogo agora é delegar. E para isso, anota essa dica, você vai ter que trazer clareza. Clareza do que é. Duas coisas só, principais. Clareza do que é prioridade, certo? Clareza do que é prioridade e clareza do que tem que ser feito. O que é mais... Primeiro assim, tudo que tem que ser feito. Quais são as metas, tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser batido, porque o gerente ele vai continuar falando daquela coisa de tático estratégico aqui, que a gente já falou que é básico, mas vamos lá. O gerente ele vai ter que definir o como fazer, vai ter que entregar o resultado, e você, como diretor, vai ter que definir o que fazer, como traduzir de fato a estratégia para a realidade da organização. Fechado? Quando você traz com clareza para essa pessoa, e você tem que traduzir isso, porque às vezes a informação que vai vir do board, do conselho, do comitê diretivo, não é muito clara. Então você vai ter que traduzir, você tem que ser um hábil comunicador para conseguir traduzir tudo aquilo que você entendeu que a organização quer fazer, para onde ela está indo, para o nível gerencial. E aí o nível gerencial vai ter liberdade, claro, dentro de guardrails, né, dentro de limites bem estabelecidos, para operar aquilo e fazer aquele negócio acontecer. Então o jogo aqui é de clareza, comunicação e, como eu já disse, prioridade. Se você tiver 10 prioridades, você sabe quantas você tem, né, meu filho? Você tem nenhuma, 0. Você tem que ter, no máximo, 3 prioridades estratégicas. E dessas 3, uma tem que ser a mais clara. E essa mais clara não é aquilo que você acredita que é importante, pelos seus valores. Claro que você vai ter os seus valores, tem que ter integridade, aquela coisa toda, mas você tem que concatenar as suas prioridades como executivo, como alto executivo, como diretor, com as prioridades da empresa. O que você vai fazer e o que você vai falar para o seu time que é prioridade tem que estar diretamente relacionado à prioridade da companhia em que você trabalha. Esse é um erro clássico, é um erro muito comum, você estabelecer aquilo que você acredita que está totalmente desalinhado com aquilo que o conselho da tua empresa, o CEO da tua empresa está esperando que você faça. Tá bom?
Mais uma dica aqui de ouro para você, uma mudança de mentalidade aqui que você precisa desenvolver como diretor. O gerente, ele vai olhar muito para dentro. Ele vai olhar para processo, ele vai olhar para ferramentas, ele vai olhar para pessoas, ele vai olhar para métricas, para indicadores operacionais. Então a missão dele é fazer com que a máquina funcione, com que toda aquela operação, seja uma operação de vendas, de marketing, de delivery, produção, indústria, o que você pensar, que aquilo funcione. Como diretor, você tem que olhar para fora. Mas um erro muito grande que o pessoal costuma cometer quando tem essa virada de chave, que é sentir que é um super gerente. Aí o que acontece? Você já tem gerentes excelentes. Aí você fica em cima, olhando para os gerentes excelentes, das duas uma. Você vai ficar enchendo a paciência dessa pessoa, sendo que ela não precisa de você, porque ela já está num grau de maturidade, que ela não precisa nem do seu apoio, nem da sua direção. Se a gente pensar na liderança situacional ali, ela precisa de confiança, independência, que você deixa ela voar. Ou você fica em cima da pessoa, ou você fala assim, já venci na vida, eu posso ficar tranquilo que meu time está funcionando que nem um reloginho, então eu não preciso me preocupar, né? Então eu vou ficar aqui, cheguei no Olimpo, cheguei no patamar aqui máximo e vou só cuidar da minha vida, balanced work-life balance, esse troço todo. Não. Você tem que olhar para trás, você tem que olhar para fora, perdão, você tem que ver o mercado, você tem que ver quais são as tendências, analisar concorrentes, você tem que fazer uma curva ABC dos seus principais clientes e entender como que você se conecta mais. Você tem que desenvolver alianças, não só dentro da empresa, como eu já falei, mas fora. Você tem que entender o que está acontecendo na sua comunidade, na sua indústria. Você tem, talvez, 2, 3 grandes empresas, não estou nem falando de clientes, às vezes um fornecedor, um parceiro de negócios, você tem que estar lá, você tem que criar aliança, criar relacionamento, as pessoas compram de quem elas confiam. E você tem que ser um articulador nessa posição, você tem que realmente criar essas conexões. Então, escreve aí o que mais você gostaria de saber sobre como migrar dessa carreira de gerente para diretor. Não esqueça de seguir o canal, de dar o seu like, acompanha aqui para muitas dicas sobre carreira, sobre mundo executivo, sobre como chegar lá, de quem já passou por esse caminho, já travou essa jornada.